pessoal, aqui queria trocar duas palavrinhas sobre, dentro daquelas ideias litúrgicas, aqui obviamente apontada por catolicismo romano, né, principalmente, sobre a questão da mãe do Salvador, que eles entronam como a Maria, né, Mauroan foi uma camponesa judia, novinha, né, que recebeu o sinal de gravidez de parte do Criador, como se estivesse pontuando, marcando que ele deveria vir daquela genealogia, da tribo de Judá, né? Deveria ter um sinal de nascença em Belém, Belém, a casa do pão, confirmando o que os profetas diziam, né? Teria que ir ao Egito e voltar, né? E enfim, todas essas coisas que já estavam preditas pelo profeta e por Isaías, de que ele viria a partir de uma virgem, né, de uma moça jovem, sem contato com o marido, como foi o fato que aconteceu com ela, com Maria. Mas acontece que a herança romana, isso a gente vai conversar bastante e mais e mais e mais ainda, tá? Porque esse assunto é muito recorrente e talvez seja hoje aí a idolatria mais escancarada e vergonhosa que existe, né? Por conta dessa herança greco-romana de ter inúmeros deuses e mitos, né? Histórias de mitologia com o sagrado feminino e com figuras femininas no panteão dos deuses e das deusas, né? Com essa figura soberana, com a ideia da rainha dos céus, da mãe de Zeus, no caso, né? Que seria, hoje se diz mãe de Deus, né? Não está muito diferente da mãe de Zeus e da mãe dos grandes titãs lá, que existiam na mitologia grega, e depois a Roma, ela absorveu isso aí e apenas mudou os nomes, né? Então, por conta dessa tradição pagã e imunda deles, como uma afronta direta ao único Criador do céu e da terra, né, o Altíssimo dos Hebreus, que não admite ninguém em conjunto com ele na mesma prateleira e nem diante dele, certo? Por conta dessa afronta aí, que é um enfrentamento radical contra o Criador, certo? Hoje a gente vive aí disfarçado de boa coisa, essa idolatria escancarada ao que seria a mãe de Deus ou a mãe de Jesus, que é o nome que eles usam, e a Maria, a Nossa Senhora, e enfim, todos esses títulos que vocês certamente já conhecem, né? Mas acontece que algumas passagens, mais de uma, né, para que essa acusação seja válida, a gente tem mais de uma, tá? Eles nos dão a entender que, na verdade, eles nos colocam numa situação binária, né, em que a gente só possa, em termos lógico, né, em termos de raciocínio lógico, uma situação binária, ou seja, a gente só pode escolher ou A ou B, de modo que a gente não tenha mais opções para entender, né? O que eu quero dizer com isso? Que pelas passagens que estão na Escritura, e eu vou relatar elas aqui agora, essas 6 passagens, ou a gente chega à conclusão de que o Messias ele não tinha respeito e não honrava sua mãe, né? Que é o foco do assunto aqui. Então, portanto, se ele não honra sua mãe, ele não honrava seus pais, que era um mandamento direto do Criador, lá no Decálogo, certo? E que está em Êxodo 20. Ou ele não cumpria isso e, de certa forma, ele se mostrava como um mau exemplo de rebeldia e de falta de educação contra os seus pais físicos, né? Em especial sua mãe. Ou a gente tem que chegar a essa conclusão, ou então a outra única opção que seria possível, né, é de que
a figura da mãe, entre aspas, física do Messias, ela na verdade apenas cumpriu um sinal da parte do Criador alegórico. E de maneira nenhuma ele pode ser entronado nessa mulher, né, que existiu lá em Judá há 2000 anos atrás, como se ela tivesse qualquer espécie de mérito em abarcar o Messias no seu ventre, e como se a salvação da humanidade dependesse, por um momento que seja, dele, né, dela no caso. Então, e aí obviamente por obrigação a gente teria que remover, a gente teria que destituir essa idolatria. Por que a idolatria ainda hoje é mantida? Porque eles entendem, os católicos romanos entendem que essa mulher judia que existiu há 2000 anos atrás lá na tribo de Judá, ela sustentou, nutriu e dependeu dela, né? Ela teve o mérito no nascimento daquela criança que viria a ser o Messias e trouxe salvação ao mundo, né? Então se baseia nisso. Esse é o disfarce por cima da verdadeira intenção, que é a adoração à rainha do céu, a adoração pagã que sempre existiu aí há 3, 4 mil anos atrás entre os gregos, né? Sempre existiu isso, desde os babilônios já existia isso, certo? Com Ishtar e enfim, né? O guardião dos céus, lá das estrelas, né? Então isso sempre existiu e agora ela está com essa nova roupagem, tá? Para não encerrar a idolatria, para manter ela viva, ela só botaram um pano de disfarce por cima. E esse pano é exatamente isso que na visão dos desavisados pode até aparecer e fazer sentido, tá? Mas acontece que até um trecho que eu não botei aqui, mas é conhecido na escritura, de que nas andanças do Messias teve uma mulher, uma certa altura lá, que falou para ele que bendita é a mulher que trouxe ele ao mundo. E o Messias já devolveu, já respondeu imediatamente dizendo: não, benditos são aqueles que ouvem as palavras dele e as põem em prática, né? Então, poxa, o porquê essa intrepidez do Messias de já cortar, de já podar uma possível honra à mãe dele, né? Mãe, entre aspas, tá? Sendo que a mãe dele passou por tudo que teve que passar, entre aspas, né? Segundo é a visão do catolicismo, para gerar ele, né? Então não teria um elemento aí de ingratidão nesse sentido, né? Pois é, então as coisas são estranhas quando a gente pensa assim, tá? O Messias, em hipótese alguma, ele seria ingrato com esse tipo de situação, né? O Messias é a expressão máxima da justiça. A justiça é equilíbrio de proporções, de balança, né? E se essa mulher, Maria, tivesse passado por tudo isso que as nossas mães aqui físicas passam com a gente, nós meros mortais, quando nascemos, né? Se ela tivesse passado por tudo isso de fato, e de fato dependesse dela e de José, o carpinteiro, que seja também, né? Se dependesse deles a sobrevivência do Messias, de maneira nenhuma eu penso que seria encarado como justiça o Messias tratar com certa intrepidez ou minimizando a honra e a importância de Maria, certo? Mas se ele fazia isso, e aqui está bem claro nessas passagens que sim, ele faz, então onde é que está o mistério aí, né? Então tem um mistério que faz arrancar a idolatria que existe para essa figura ainda hoje, tá? Primeiro que, de acordo com Marcos 3, do 31 ao 35, e de Mateus 12, 46 ao 50, ele estava em um recinto, com as pessoas assentadas ao redor dele, ouvindo as palavras dele. Ele estava ensinando, né? Como ele sempre fazia, as coisas do reino. E aí um camarada lá chegou e disse para ele que a mãe dele e os irmãos dele, ou seja, a família carnal dele, estavam ali fora e desejavam falar com ele. E aí o Messias, com intrepidez, disse àquele moço que ia trazer o recado
disse ele assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? Aí ele apontou para as pessoas que estavam sentadas ali na volta dele, ouvindo o que ele tinha a dizer, e disse: essas pessoas que estão aqui e todo mundo que fizer a vontade do Criador e escutando as minhas palavras, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Certo? Então, aqui já é o primeiro ponto de estranheza, né? Nós ouvimos da boca do próprio Verbo a verdade em pessoa de que a mãe dele e o irmão e irmã são aqueles que ouvem as palavras dele e fazem a vontade do Criador. Né? Ou seja, ela não existe uma figura central única da mãe dele para ser adorada. Lucas 8, do 19 ao 21, também repete essa história, mas com uma versão de texto um pouquinho diferente, em que o Messias afirma que minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do Criador e a executam. Que é o mesmo que fazer a vontade do Criador, né? Ou seja, ouvir a palavra dele. Quem é a palavra do Criador? É aquele camarada que estava em pessoa, em carne, na frente deles, a palavra do Criador, o Verbo do Altíssimo, estava em pessoa, ele virou um ser humano e estava falando com eles, certo? E aqueles que ouvissem ele, crescem nele e pusessem em execução as palavras, esse é que é mãe do Messias. Interessante, né? Interessante. Fechando a parábola, a gente tem que todos aqueles que comporem a igreja, ou seja, a mulher, a tenda, né, do Messias, se constituirão como a mulher de Apocalipse 12, e por consequência a mulher de Apocalipse 12 é que pariu o filho varão. O filho varão, as primícias que foram recolhidas ao trono do Altíssimo, né? Então parece que a parábola fecha nesse sentido, tá? Por isso que aqui ele está dizendo que todos aqueles que farão corpo com ele, de certa forma também podem ser chamados de mãe dele, tá? Mateus 11, capítulo 11 e verso 11, o próprio Messias, da boca do próprio Messias, nos disse uma coisa muito enigmática, que para quem não conhece alguns escritos que estão fora da coletânea romana, não parece ser tão surpreendente, mas para quem fica apenas dentro do cercadinho romano, e o cercadinho romano, ele propositalmente ele está definido por Roma para defender e manter os interesses de Roma. Se a Bíblia, né, que alguns dizem ser a palavra do Criador, como uma blasfêmia vergonhosa e imponente contra o próprio Salvador que veio ao mundo, certo? Para esses que dizem que a palavra de Deus é a Bíblia, tá? Que é um livro compilado por Roma, obviamente que Roma não daria um tiro no seu próprio pé. Então, para eles manterem a adoração à Rainha dos Céus, entendam o que eu estou falando, por favor, textos que denunciam e que demolem, destroem essa crença, os textos tiveram que ser tirados, claro, né? E hoje eles são chamados de, abre aspas, apócrifos, fecha aspas, né? Mas mesmo dentro da coletânea romana, a gente tem Mateus 11:11, que o Messias, em pessoa, ele está dizendo que João Batista era o maior dentre os nascidos de mulher. João Batista era o maior dentre os nascidos de mulher. Mas da boca do próprio João Batista, ele disse que ele estava ali batizando com água e já estava vindo logo após ele um que era tão maior que ele, que nos veria batizar com fogo, era tão maior que ele não era digno nem de desatar a correia das alparcas, das sandálias, tá? Então veja que não precisa muito esforço para entender que João Batista era muito menor que o Messias. Só que o Messias já tinha vindo, já tinha recebido o testemunho do próprio João Batista, e depois, quando ele estava ensinando, ele falou que João Batista era o maior entre os nascidos de mulher. Isso implica dizer o quê? Em lógica.
aqui eu entendo que um adolescente, já que esteja recém começando a aprender as primeiras noções de lógica, de raciocínio lógico, ele já tem condições de fazer essa inferência aqui, tá? Se João Batista era o maior dentre os nascidos de mulher, e o Messias é muito maior que João Batista, isso implica dizer o quê? Né? Não é o silogismo, o velho silogismo? Né? Quer dizer, todo homem é mortal. A premissa A, tá? Sócrates era homem. É homem. Premissa B. Qual é a premissa C? Qual é a conclusão? A conclusão é de que Sócrates é mortal, certo? Se todo homem é mortal e Sócrates era homem, isso significa que Sócrates é mortal. Ou seja, é um homem que não tem imortalidade, né? Bom, se João Batista era o maior dentre os nascidos de mulher e o Messias era maior que João Batista, qual é a implicação lógica daqui? A implicação lógica é aquilo que estão em textos apócrifos, já documentados, tá? De que o Messias não nasceu de mulher, ou ao menos não nasceu da maneira como a gente imagina na nossa vivência, né? Como acontece com todos nós aqui, todos nós seres humanos, tá? Não foi essa espécie de nascimento que o nosso Salvador passou, tá? Eu sei que muitos podem não conhecer alguns registros, alguns testemunhos que estão fora da coletânea romana, mas basta pensar assim, ó, ele foi o segundo Adão. Se ele foi o segundo Adão, significa que entre o surgimento dele, o nascimento, vamos chamar assim entre aspas, tá? E o nascimento de Adão, que também não foi um nascimento, foi um surgimento, tá? Esses dois aqui, eles têm que ter alguma característica que se diferencie de todo o resto da humanidade em todos os tempos. E eles têm o fato deles terem sido moldados e não terem necessitados de um trabalho feminino, de um ventre feminino para virem ao mundo. Nem Adão, porque foi moldado do pó da terra diretamente pelo Criador. Só que o Messias, sendo o segundo Adão, que nem estão nas cartas de Paulo lá, isso nos aponta, está nos dizendo, já é uma pista de que, assim como Adão foi, ele não passou também, não teve necessidade de abrir a madre por meio de uma mulher, né? De uma imagem humana feminina, certo? Ele é o segundo Adão. Portanto, ele não nasceu de mulher também, certo? Se ele tivesse nascido de mulher conforme acontece com todos nós, ele não poderia dizer que João Batista era o maior deles, porque ele estaria se colocando num patamar inferior a João Batista. Espero ter me feito entender. E ainda mais duas passagens aqui da intrepidez dele, né? Porque, vou repetir, ou das duas uma, ou então a gente entende que o Messias era mal educado e desrespeitava e não dava honra à sua mãe, e isso vai de encontro, radicalmente de encontro às ordenanças da lei, certo? Que o Criador impôs lá no Êxodo 20, o honrar o pai e mãe, para que os anos da tua vida sejam longos, tá? Ou então a outra opção que sobra é que, de fato, aquela mulher lá, judia de 2000 anos atrás, por nome Maria, ela apenas cumpriu um sinal, né? Ela também está na fila dos que precisam ser salvos pelo próprio Messias. Então, de maneira nenhuma, ela pode estar no mesmo patamar e muito menos acima do Messias. Ela não pode estar nem sequer na mesma prateleira, muito menos acima, certo? Mas diferente do que se pratica dentro da Igreja de Roma, tá?
João 2, versos 1 ao 4, nas bodas de Caná, né? Quando a Maria interpelou ele, ele respondeu assim: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não parece uma maneira muito honrosa de se dirigir ao que seria a mãe dele, certo? Lucas 2, do verso 41 ao 52, ali está tratando de quando eles foram ao templo de Jerusalém por ocasiões de festas, né? E aí eles voltaram para casa em meio a parênteses e depois eles foram percebendo no meio do caminho que o Salvador, na época com um menino de 12 anos, ele não tinha voltado. Então eles voltaram desesperados, né? A Jerusalém para ver se, pensando que tinham perdido ele, né? E quando chegaram lá, ele estava lá conversando e na verdade dando aula, né? A todos aqueles fariseus cegos que estavam lá no templo, né? Eu já estava dando aula desde os 12 anos, tá? Para eles. E aí quando a mãe dele chegou preocupada e aliviada porque conseguiu achar ele, né? Ele respondeu o seguinte: por que vocês estavam me procurando desse jeito? Por acaso vocês não sabem que me convém tratar dos negócios de meu pai? Veja que é uma resposta bastante dura se a gente for considerar essa mulher que perguntou e procurava por ele como mãe dele, tá? Porque o que ele estava falando aqui? Ele estava falando da questão do tutor, certo? Lembrem do tutorado, o que a lei e aqueles fariseus que estavam no templo ali representavam. A gente já conversou sobre isso, sobre a função da lei funcionar apenas como um aio, como um tutor. O que o tutor faz? Ele dá os rudimentos da educação para a criança e prepara ela para a fase adulta, mas quando ela chega na fase adulta, ela é entregue aos cuidados do pai. E a partir dali, o filho ele passa a tratar dos negócios de seu pai, porque ele já tem a educação necessária básica, tá? Ou seja, a partir dali o negócio é todo com o pai. E aí o tutor está dispensado. O tutor está dispensado. Era disso que ele estava falando aqui, né? Ele estava se preparando para quê? Para tratar dos negócios do pai. E foi exatamente o que ele fez. Ele tratou dos negócios do pai como herdeiro e dispensou o tutor. O tutor hoje está dispensado, pessoal. O tutor hoje está dispensado, tá? Porque hoje nós temos o herdeiro tratando diretamente do negócio do pai, certo? Ele não precisa mais do tutor. O tutor já recebeu o ordenado dele e foi embora. Ele está dispensado. É disso que ele estava falando aqui, certo? Então, veja que por esses elementos e mais por outros, né? Aqui eu sempre trago uma base, mas com referências diretas, mas ainda tem tantas outras indiretas que a gente poderia citar aqui. Por tudo isso a gente tem uma noção de que, e aqui eu estou citando a coletânea romana, né? Acontece que em um momento posterior, talvez ainda não seja a hora para alguns, né? Eu vou tratar de testemunhos que foram deixados fora da coletânea romana, que dizem bem claro, eu sei que muitos já conhecem, né, que o nascimento, até como sombra também do próprio Melquisedeque, já que o Melquisedeque lá atrás era uma sombra do Messias, né, a vinda dele ao mundo também foi um evento sobrenatural, né, mas diferente de Adão e do Messias, ele esteve dentro de um ventre humano da mãe dele, mas o nascimento, a forma como ele veio, foi sobrenatural também, né? Comprovando que ele apontaria para o Messias. Mas e por essas sombras, tanto de Adão como de Melquisedeque, elas testemunhavam que o Messias ele não nasceu da maneira como a gente pensa e como foi propagandeada por Roma durante todos esses séculos, tá? Hoje a gente já tem a condição de ter informação de que o nascimento dele não foi propriamente um nascimento de mulher. E foi isso que balizou a questão da justiça a ser cumprida, quando no Jordão, né, o João Batista meio que se recusou a batizar ele, com toda razão, né? Mas o Messias disse, não, deixa por agora para que a justiça do nascer das águas fosse cumprida. Era disso que ele estava se referindo, tá?
Então, mas por essas coisas que mesmo dentro do cercado romano a gente já tem elementos para demolir essa idolatria vergonhosa que é feito no dentro das embaixadas romanas aí.